Eu te conheci, se eu não me engano, foi em 2014. Eu estava fazendo a transição do CLT para a empresa e eu precisava Uhum. me inspirar em termos de negócio. Aí eu fui no ápice do Petrolão, né, que a gente teve uma ruptura de mercado muito grande, e aí o dinheiro que eu tinha acabou. E aí isso eu fiquei sem caixa, 2015, 2016. Eu faturei míseros R$ 21.000 em 18 meses. Uhum. E aí eu falei, isso aqui não faz sentido, eu ganho menos em um ano do que eu ganhava em um mês empreendendo, eu tenho grande sonho de empreender. E eu vendo ali a estrutura da fórmula, isso aqui faz muito sentido para mim, mas eu não tenho dinheiro para entrar. E aí eu comecei a me recuperar, aí um dia eu dei um checkmate no meu pai. Pai, me empresta e fez não entrava a fórmula. Eu lembro Nossa. que na época ele entrou em diversos sites, tem algum que fez algum comentário negativo, isso aqui. Pai, confia em mim, me empresta e pronto. Nossa. E ele emprestou? Me emprestou. Nossa. E como é que foi a partir daí? Eu entrei, e eu nessa época eu dava aula, eu era professor do MBA no Senai, em Joinville, na época eu morava em Santa e tinha minha empresa, que estava ali, saí, né, do faturamento ínfimo e já estava faturando ali 5 mil por mês. E eu assisti o Fórmula de Lançamento no carro, entre Joinville e Florianópolis. Eu morava em Florianópolis na época. É porque eu viajava mais ou menos em torno de 1 hora, 2 horas de estrada, era o tempo que eu ia assistindo. Na ida eu assistia Total. um pouco, na volta eu assistia outro pouco. Quando eu migrei do CLT para a empresa, eu fiz financiamentos. E não saber lidar com dívidas, o que aconteceu? Eu tentei pagar o financiamento e tirei o caixa da empresa. Logo, eu não punha dinheiro novo e queimei o dinheiro que eu tinha. O financiamento continuou e eu não tinha mais dinheiro para pagar. Resultado, aquela dívida voltou na estaca zero, porque quando a gente não paga, o banco cobra tudo de volta. Aí eu voltei para Belo Horizonte em 2019, um mercado um tanto quanto maior do que Florianópolis, na área de. Uhum. Comecei a ter um faturamento expressivo. Eu lembro que na época, não, agora é hora de colocar a fórmula em prática. Abri uma live, chamei várias pessoas de um grupo de WhatsApp que eu tinha. No meio da live, na verdade, a 10% da live, minha conexão acabou. Eu liguei para a operadora, não, a gente não tem mais como estender o seu limite de dados. Eu liguei para todas as operadoras de cabo, nenhuma tinha cabo disponível para o meu prédio, e eu fiquei sem lançar. Nossa. E na época, um colega me convidou para palestrar para a Associação Brasileira de Geristas Ocupacionais. E lá na palestra, eu falei a minha parte, aí depois lá da audiência, alguém levantou a mão, Marco, eu estava na sua live. Eu falei assim, eu quero... Aquela que cai. É, Ah. eu falei, tá, vamos montar uma turma. Mas é o seguinte, eu estou com agenda lotada, mentira, não tinha dinheiro para poder fazer nada. Estou com a agenda lotada, é aquela história, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem dificuldade, você vira para o cliente e fala, estou com a agenda lotada. Ou volta para o toque. E aí, nessa brincadeira, eu falei, monta uma turma, eu vou lá e invisto. Eu lembro que a gente botou 6 pessoas num saguão, numa sala de um hotel, e ministrei o curso. O pessoal adorou, e isso se repetiu por mais 4 vezes. Tem um colega também lá da Associação de Higienistas, Marco, dá um curso aqui na minha cidade. Eu falei, organizo uma turma que eu vou. Mais 5 alunos, depois mais 10 alunos em São Paulo, depois eu fiz mais 10 alunos em Campinas. Viajando e lapidando o meu curso, que na verdade eu também não tinha confiança que eu sabia ensinar aquilo que eu já veio pandemia. Eu tinha decidido, eu tinha vendido meu apartamento em Belo Horizonte, falei, vou mudar para São Paulo. São Paulo é o centro comercial do Brasil, e lá eu vou me restabelecer. Foi quando veio a pandemia, lockdown, tudo fechando, eu falei, não faz sentido eu ir para São Paulo. Eu fui morar num quarto da casa do meu pai, já que eu tinha vendido meu apartamento, aqui na cidade que eu estou em Campo Belo, eu pensei, 1 mês, 2 meses, a gripe passa, o espírito se regulariza e eu vou para São Paulo. Deu 2 meses, 3 meses, aquilo não mudou, e eu estava com alguns clientes bons já. Eu lembro que na época, era uma sexta-feira, eu estava com um pedido de um cliente de R$ 16.000 no trabalho para poder entrar, e na segunda ele não me mandou o pedido. Eu liguei, tá, mas e o pedido? Marco, está tudo certo, mas a empresa suspendeu todas as compras por causa da pandemia. Não ia me faltar
Então, ele suspendeu, porque a indústria suspendeu todas as aquisições, porque não sabia o que era a pandemia. Então, eu fiquei ali na casa do meu pai, sem nenhuma fonte de receita. Esse trabalho mais o outro já tinha 30 mil para faturar, mas não tinha um pedido em mãos. Então, o trabalho estava aprovado, mas o cliente não autorizava começar. Foi quando eu falei, a única solução é lançar. Eu lembro que eu abri o celular, igual está aqui agora, entrei no meu grupo do WhatsApp, pessoal, quinta-feira eu tenho uma surpresa para vocês. Eu vou fazer uma aula e nessa aula eu quero apresentar uma coisa para vocês. Fiz um semente. Nesse semente eu vendi 49. E como eu tinha assistido Fórmula, me faltou muita coisinha, né? Eu não me dediquei o que deveria ter dedicado. O meu primeiro lançamento, um lançamento semente, com 49 inscrições. Depois eu convenci um amigo, também da engenharia, também da área de acústica, a entrar por Fórmula. Aí ele entrou por Fórmula e nós começamos a produzir conteúdo junto. Então a gente criou um podcast, toda semana a gente falava 1h30, e a gente falou, vamos começar a se lançar. Você me ajuda e eu te ajudo. Eu lembro que na época a gente foi com mais 5 lançamentos, onde a gente fez ali de 20 mil, até o último lançamento que eu fiz com ele de 40 mil reais. E nessa época a gente mudou o ticket de 500 reais que eu estava fazendo lá no início por 1.500. No outro dia, uma amiga me mandou, Marco, vamos conversar. Conversamos. Mais ou menos acertamos, aí ela me falou, Marco, eu vou chamar mais um para o time. Aí me chamou um segundo colega, que ele era especialista ali em tráfego. E montamos um time e fizemos um lançamento. Desse lançamento, as minhas redes sociais todas inativas, igual estava, a gente conseguiu faturar 86 mil. E eu falei, isso que funciona. Eu lembro que a gente mudou a Roma para engenheiros a faturar 20 mil reais com laudos acústicos. Ou seja, botamos um objetivo de desejo, né? Não aprender a fazer um laudo. Para que serve fazer? Ganhar 20 mil. 20 mil eu faço várias coisas. E elas falaram, lançador, Marcos, você tem prova? Eu falei, tenho. Então busca para mim. Aí eu comecei a pensar, pô, eu não tenho prova. Aí eu ligo para um, tá, você já faturou, Marcos? Eu faturei 15. Tá, vamos fazer uma entrevista. Você já faturou, Marcos? Eu faturei 22. Opa, na primeira prova. Liguei para o outro, Marcos, você faturou? Aliás, você faturou, eu faturei 42, cacete. Liguei para o outro, Marcos, eu faturei 92. Caramba, nem eu faturei isso. E aí eu consegui 4 vídeos, mandei para a menina, ela fez lá a mágica junto com o meu outro sócio. E aí a gente fez o meu segundo lançamento com eles, mas no meu total, meu 8º lançamento. E aí a gente faturou 101 mil. Fizemos o 6 e 7.